A reencarnação de Segismundo. Em uma encarnação precedente do casal Adelino-Raquel, após uma paixão desvairada, Segismundo assassinou Adelino, e Raquel foi parar no prostíbulo. Desencarnaram, cada um por sua vez, sob intensa vibração de ódio. No plano espiritual, o casal prometeu receber Segismundo como filho. André Luiz e seu instrutor Alexandre chegam à casa de Adelino-Raquel. Herculano, que trouxe Segismundo para a aproximação com o casal, esperava-os na entrada da casa. Alexandre, André Luiz e Herculano se aproximam de Segismundo, o qual se encontrava visivelmente abatido. O casal Adelino-Raquel tomava a refeição da tarde com seu filho primogênito. Alexandre, André Luiz e Herculano se aproximam então da mesa e percebem que Adelino está aflito e de pouca conversa com a esposa. O pensamento envenenado dele destruía a substância da hereditariedade. Alexandre aproxima-se e dá um passe no pequeno Joãozinho para despertar-lhe o interesse sobre a conversa dos pais, para que, com suas perguntas pueris, consiga desfazer o mal-estar, melhorar a atitude de Adelino e o clima de relacionamento do casal. Profundamente comovido com a atitude interessada do filho e o diálogo amoroso da esposa, Adelino despede-se com uma delicadeza não habitual e promete voltar à noite, mais cedo, para orar juntos ao deitar. Antes de dormir, conforme prometido, o casal segue com grande atenção a oração dominical proferida com emotividade infantil pelo pequenino João. O clima de preparação para a aproximação de Segismundo com Adelino melhora. Adormecidos, Raquel e Adelino abandonam seus corpos físicos. Raquel vai ao encontro de sua avó materna, enquanto Adelino vagueava no quarto angustiado e espantadiço. Adelino apavora-se ao ver Segismundo. Alexandre interfere, lançando raios magnéticos tranquilizadores sobre ele, e em seguida convence Adelino de que Segismundo não lhe deseja mais nenhum mal e que está em busca de seu perdão e acolhimento paternal. Comovido com as explicações de Alexandre, Adelino aceita o pedido de perdão de Segismundo, seu algoz em vida pretérita, dissipando nesse momento as pesadas nuvens de ódio que enodoava seu perispírito e escondia sua condição de espírito elevado e nobre. Satisfeitos com o trabalho da noite, Herculano e Alexandre, André Luiz e Segismundo deixam a casa de Adelino-Raquel para retornar na semana seguinte para iniciar o serviço da reencarnação. André Luiz e Alexandre chegam à casa de Adelino-Raquel na véspera da ligação do espírito Segismundo com a matéria orgânica. Lá encontraram Herculano e Segismundo, em companhia de espíritos construtores que iriam cooperar na sua formação fetal. O ambiente familiar continuava cercado de afeição. Alexandre examina os mapas cromossômicos planejados de Segismundo, com a assistência de espíritos construtores. Ante a iminência da reencarnação, Segismundo torna-se extenuado e abatido. Sentia-se fraco e incapacitado, e receava a ideia de novos fracassos no retorno à carne. Com o incentivo dos amigos, ele se sentia mais confortado, principalmente ante a promessa deles de que a colaboração continuaria, mesmo após encarnado. Antes de iniciar o processo de reencarnação, Segismundo, de olhar triste e vagueante, aguardava aflito
em uma pequena câmara de repouso em seu futuro lar, o momento crucial de sua redução perispiritual. Os espíritos construtores iniciam o processo de magnetização do corpo perispiritual de Segismundo. Durante esse processo, à medida em que sua forma perispiritual era reduzida, ele ia perdendo a lucidez e parecia cada vez menos consciente. Alexandre deposita Segismundo nos braços daquela que fora, quando encarnada, a avó materna de Raquel, para que ela seja a portadora da entrega de Segismundo à sua neta. Ante uma assembleia de espíritos, Alexandre anuncia o momento sublime de entrega de Segismundo à sua futura mãe, sob o olhar vigilante de Adelino. O aposento conjugal estava cheio de flores de luz, com o propósito de adornar os caminhos do recomeço de Segismundo. Após a prece de Adelino, e sob os influxos de energias sublimes de espíritos superiores, Raquel recebe o espírito de Segismundo dos braços de sua avó materna. Adelino se aproxima da esposa e lhe abraça ternamente. Segismundo, em sua forma infantil, ligava-se fortemente a Raquel, tornando-se alma de sua alma, e, logo, seria carne de sua carne. Naquela noite, após a união genésica de Adelino e Raquel, Alexandre analisa a corrida dos espermatozoides em direção ao óvulo. Auxiliado pelo concurso magnético do mentor querençoso, passei a observar as minúcias do fenômeno da fecundação. Através dos condutos naturais, corriam os elementos sexuais masculinos em busca do óvulo, como se estivessem preparados de antemão para uma prova eliminatória, em corrida de 3 milímetros aproximadamente por minuto. Surpreendido, reconheci que o número deles se contava por milhões e que seguiam em massa para frente em impulso instintivo na sagrada competição. No silêncio sublime daqueles minutos, compreendi que Alexandre, em vista de ser o missionário mais elevado do grupo de operação de auxílio, dirigia os serviços graves da ligação primordial. Segundo depreendi, ele podia ver as disposições cromossômicas de todos os princípios masculinos em movimento, depois de haver observado atentamente o futuro óvulo materno, prescindindo ao trabalho prévio de determinação do sexo do corpo a organizar-se. Após acompanhar profundamente absorto no serviço a marcha dos minúsculos competidores que constituíam a substância fecundante, identificou o mais apto, fixando nele o seu potencial magnético, dando-me a ideia de que o ajudava a desembaraçar-se dos companheiros para que fosse o primeiro a penetrar a pequenina bolsa maternal. O elemento focalizado por ele ganhou uma nova energia sobre os demais e avançou rapidamente na direção do alvo. A célula feminina, que, em face do microscópico projetil espermático, se assemelhava a um pequeno mundo arredondado de açúcar, amido e proteínas, aguardando o raio vitalizante, sofreu a dilaceração da cutícula, à maneira de pequenina embarcação torpedeada, e enrijeceu-se de modo singular, cerrando os poros tenuíssimos, como se estivesse disposta a recolher-se às profundezas de si mesma, a fim de receber face a face o esperado visitante e impedindo a intromissão de qualquer outro dos competidores que haviam perdido a primeira posição na grande prova. Sempre sob o influxo luminoso magnético de Alexandre, o elemento vitorioso prosseguiu a marcha, depois de atravessar a periferia do óvulo, gastando pouco mais de 4 minutos para alcançar o seu núcleo. Ambas as forças, masculina e feminina, formavam agora uma só, convertendo-se ao meu olhar em tenuíssimo foco de luz. O meu orientador, absolutamente entregue ao seu trabalho, tocou a pequenina forma com a destra, mantendo-se no serviço de divisão da cromatina, cujas particularidades são ainda inacessíveis à minha compreensão, conservando a atitude do cirurgião seguro de si na técnica operatória.
Em seguida, Alexandre ajustou a forma reduzida de Segismundo, que se interpenetrava com o organismo perispirítico de Raquel sobre aquele microscópico globo de luz impregnado de vida, e observei que essa vida latente começou a movimentar-se. Havia decorrido precisamente um quarto de hora a contar do instante em que o elemento ativo ganhara o núcleo do óvulo passivo. Depois de prolongada aplicação magnética, que era secundada pelo esforço dos espíritos construtores, Alexandre aproximou-se de mim e falou: Pronto, está terminada a operação inicial de ligação. Que Deus nos proteja. Sentindo a admiração com que eu segui agora o processo da divisão celular, em que se formava rapidamente a vesícula de germinação, o orientador acentuou: O organismo maternal fornecerá todo o alimento para a organização básica do aparelho físico, enquanto a forma reduzida de Segismundo, como vigoroso modelo, atuará como ímã entre limalhas de ferro, dando forma consistente à sua futura manifestação no cenário da crosta. André Luiz e o orientador Alexandre deixam a cidade do Rio e volitam em direção à colônia espiritual Nosso Lar, onde vivem.